interessante que quando você está diante do caos, as pessoas que você acreditava que era a ajuda certa, elas são as primeiras a te dizer não. Abriram aí Mateus 7, 24, os 2 fundamentos, uma passagem muito conhecida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Declare isso: eu preciso de uma rocha. Eu preciso de uma rocha. Diga para quem está do seu lado: olha, eu preciso de uma rocha. Escreva aí nos comentários: eu preciso de uma rocha. Eu preciso de uma rocha. Não que é passageiro, não que pode se mover. Eu preciso de uma rocha. Eu preciso de algo para eu alicerçar minha vida, que seja o mesmo ontem, que seja o mesmo hoje, e que seja o mesmo amanhã, e que seja o mesmo eternamente. Eu preciso de uma rocha. As pessoas não são uma rocha, não sei se você já descobriu isso. Quando tudo está bem, elas falam para você: pode contar comigo. Quando tudo está bem, elas estão sempre presentes. Quando tudo está bem, elas estão sempre com você. Mas quando mais você precisa, elas simplesmente evaporam, desaparecem, te ignoram, te bloqueiam. Então me perdoe se eu não edifico a minha vida sobre você, porque eu sei que você também tem tuas crises. Eu sei que também você fica deprimido. Eu sei que também você é atacado. Eu sei que também você é inconstante. Eu sei que também você fica doente, você envelhece. Então eu não posso edificar a minha vida sobre você. Eu sei que você pode mudar de pensamento, mudar de opinião. Você pode me amar hoje, me odiar amanhã. As pessoas são inconstantes. Também não posso edificar a minha vida sobre o dinheiro, porque hoje você tem, amanhã você poderá não ter. Não é verdade? Pode haver uma crise mundial, pode haver uma queda na bolsa, juros podem subir ainda mais, governo pode cobrar mais impostos. Então me desculpa se eu não edifico a minha vida sobre o dinheiro, sobre as pessoas, sobre religião, sobre ideologia, sobre políticos. Eu não sei você, mas eu preciso de uma rocha. Você precisa de uma rocha? Você precisa de uma rocha. Você precisa de algo estável. Você precisa de algo sólido. Você precisa de algo que não se espante quando você se espanta, que não teme quando você teme, que não fica mal quando você fica mal, que não se deprime quando você se deprime, que não fica ansioso quando você fica ansiosa, que não perde o sono quando tu está com insônia. Eu não sei você, mas eu preciso de uma rocha. Algumas pessoas aqui estão abaladas porque você precisa de uma rocha. Algumas pessoas aqui que estão me assistindo estão pensando em tirar a própria vida porque você precisa de uma rocha. Você precisa de algo que não se mova. Você precisa de algo estático. Você precisa de algo que esteja contigo na tua juventude, na tua vida adulta, na tua terceira idade. Você precisa de algo que te dê apoio, mesmo quando você estiver muito idoso e não tenha forças para vir na igreja. Como o salmista disse: ó, não me rejeite na minha velhice, quando me faltarem forças para te servir. Você não pode edificar a sua vida sobre o seu corpo, porque vai chegar uma hora que tudo vai enrugar por mais que você puxe, tudo vai cair por mais que você tente manter firme. Não importa os procedimentos estéticos, por mais que por fora você tenha 60 anos e você aparente uma menina de 20 anos, por mais que você tenha 70 e aparente um rapaz de 20, os seus órgãos não tem como rejuvenescer. Não existe botox para o coração, não existe botox para os rins, não existe botox para o estômago, não existe cirurgia plástica para órgãos internos. Por fora você pode parecer jovem, bela, mas por dentro você vai estar com seu organismo envelhecido, e você vai sentir isso, seus ossos vão sentir isso. Então não faça do seu corpo algo que você venha cultuar. Cuide dele, porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? Eu não sei você, mas eu preciso de uma rocha. Eu preciso de uma rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Resumindo tudo isso em uma palavra somente: veio uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade.
e deram com ímpeto contra aquela casa, com violência contra aquela casa, que não caiu, apesar da tempestade ser forte, apesar da chuva ter sido forte, apesar dos rios terem transbordado, apesar dos ventos terem soprado, apesar do impacto ter sido muito violento, Jesus disse: não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Eu não sei você, mas eu preciso de uma rocha. Eu preciso de uma rocha. E todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, não adianta você ouvir, não adianta você vir, não adianta você marcar a sua Bíblia, não adianta você assistir de novo no YouTube. Você tem que ouvir e você tem que praticar a palavra de Deus, porque se você ouve e não pratica, você será comparado a um homem insensato, uma pessoa sem sabedoria, sem inteligência, sem raciocínio, que edificou a sua casa sobre a areia. Qual o problema de você edificar algo sobre a areia? A areia se move. A areia se move. Jesus está nos ensinando aqui que você não pode alicerçar a tua vida sobre coisas que não têm solidez. Seja a tua vida espiritual, seja teu casamento, seja teu negócio, seja teu ministério. Você não pode edificar a sua vida sobre coisas que se movem, que não têm estabilidade, que mudam, que passam, que envelhecem. Você tem que edificar a sua vida sobre Jesus, Ele é a rocha. Você tem que edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. E para isso você tem que ter constância. Quanto mais velho eu fico, mais eu admiro pessoas constantes, mais eu admiro pessoas perseverantes, mais eu admiro pessoas que têm uma rotina diária, espiritual, física, para a família, e elas mantêm aquela rotina de segunda a segunda, do dia 1º ao dia 31, de janeiro a janeiro, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quanto mais velho eu fico, mais eu admiro pessoas constantes. Quanto mais velho eu fico, menos eu me empolgo com pessoas motivadas, porque nem sempre você vai estar motivado. Um casal que está casado 3 meses, 6 meses, não me empolga. É claro que vocês estão apaixonados, é claro que vocês não saem do quarto, é claro que vocês fazem tudo juntos, vêm para a igreja juntos, tomam banho juntos, se arrumam juntos. É claro que vocês estão felizes, é claro que a chama do amor está acesa, e vocês comemoram até aniversário de coisas que não existem. Hoje faz 1 mês que nós estamos casados, como nós estamos felizes, nunca nós brigamos. Hoje é o nosso aniversário de 3 meses. Eu quero saber como vocês vão estar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vocês ainda vão estar juntos. Você ainda vai estar junto dele quando você descobrir todos os defeitos deles, porque não é só o corpo todo que tu vai conhecer o lado sombrio do teu marido, você vai conhecer o lado sombrio da tua esposa, porque ninguém consegue esconder o seu lado sombrio quando você passa a conviver com uma pessoa 24 horas. As manias, as teimosias, as perseguições, os roncos, os cheiros, as bagunças, as doenças. Quando vocês estiverem quebrados, sem dinheiro, quando vocês começarem a ganhar muito dinheiro, porque tem casal que passou pelo teste da pobreza juntos, mas foram reprovados no teste da riqueza, porque quando você é pobre, você não tem muito livre-arbítrio, você não pode escolher. Às vezes a única coisa boa da vida de uma pessoa que está na pobreza é se apoiar emocionalmente em cima da pessoa que ama. Mas quando um casal começa a ganhar muito dinheiro, o teu livre-arbítrio aumenta, você pode escolher aonde você quer estar, com quem você quer estar, e você olha para a mulher e você fala assim: com o dinheiro que eu tenho eu posso conseguir algo melhor, mais jovem, mais sensual. Por isso que casais que começam a ganhar muito dinheiro geralmente se separam, sejam grandes empresários, sejam atores, sejam pessoas conhecidas, influentes. Por quê? Porque aquele casal passou pelo teste da pobreza, mas não passa pelo teste da riqueza. E você vê o casal se divorciando, ele pega uma menina que tem idade para ser filha dele, ela pega um menino que tem idade para ser filho. Por isso que quanto mais velho eu fico, menos eu me empolgo com pessoas motivadas.
Quando eu vou na academia, o que me chama a atenção não é um rapaz de 18 anos, cheio de anabolizantes, que está puxando um supino de 120 quilos. O que me chama a atenção é aquele idoso que está lá, com 70 anos, sem peso nenhum, fazendo os seus exercícios, e ele já faz isso há 40 anos. Cada vez mais pessoas motivadas me empolgam menos. O que me chama a atenção são pessoas que são consistentes. Tem gente que entregou a vida para Jesus, tem um mês, um ano, ela está empolgada, ela posta nas redes sociais, mensagens bíblicas, pregações. Qualquer um pode ficar empolgado com Jesus durante um ano. Mas o que me chama a atenção é aquela senhora de 80 anos, 70 anos, que ela tem uma vida cristã de 50 anos, nunca se desviou. Passou por muitas lutas, filhos morreram, netos morreram, veio guerra, veio peste, veio doença, veio coronavírus, veio isso, veio aquilo, mas ela permaneceu consistente. Nós aprendemos muito nessa parábola, ou nessa história, ou nessa metáfora dos dois fundamentos. Uma das coisas que nós aprendemos é: Jesus está te fazendo uma pergunta: o que você está construindo vai permanecer? O que você está construindo vai permanecer. O que você está construindo na tua vida espiritual, o que você está construindo no teu casamento, na tua família, o que você está construindo nos teus estudos, o que você está construindo no teu trabalho, vai permanecer, porque Deus espera que as coisas permaneçam. Não adianta você alcançar algo e depois perder. Não adianta você alcançar a fé e depois perder. Não adianta você alcançar Jesus e depois perder. Não adianta você casar e depois separar, ter uma família e destruir. Não adianta você ter um negócio e depois falir, quebrar, não se levantar mais. Jesus pergunta: o que você está fazendo vai permanecer. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, sobre algo que se move, e caiu a chuva, veio a tempestade também. Aqui não se trata de não ter problemas. Eu não sei se você já descobriu, mas você não é especial. Você não é especial. Você não vai ser poupado do sofrimento. A tempestade vai vir para você. A tempestade vai vir para você. Não se trata de não vir problema. O problema vai vir. Vai vir para quem edificou a casa sobre a rocha. Vai vir sobre quem edificou a casa sobre a areia. A tempestade veio para os dois. Os ventos sopraram para os dois. Os rios transbordaram para os dois. A chuva caiu para os dois. Então, se ninguém nunca te contou, eu vou te contar. Você não é especial. Você não vai ser o primeiro cristão ou o primeiro filho de Deus que Deus vai te blindar, que Deus vai te poupar de todo sofrimento. Só tem uma maneira de você saber se você é um cristão de verdade, se você não é um cristão de verdade, se você está salvo ou se você não está salvo, se você tem uma fé verdadeira ou não. Você vai ter que passar pelo teste das tempestades. As tempestades virão. Não adianta você brigar com Deus. Não adianta você perguntar por quê. Ela vai vir. A palavra de Deus diz que Deus não poupou nem o seu filho. Se Ele não poupou o seu filho, você pode ter certeza, você não é mais especial que Jesus. É bom que tu esteja construindo a tua vida sobre algo sólido. Por isso que eu preciso de uma rocha. Se eu estiver edificado sobre uma rocha, que é Jesus, que é a palavra de quem? De Deus. Jesus disse: não caiu, ficou tudo bem. Muitas das vezes eu não vou saber porquê, nem para quê, nem qual o propósito, nem porque eu estou passando por esse luto, nem porque eu estou passando por essa doença, nem porque eu estou passando por essa crise, nem porque eu tive decepções com pessoas que eu amava, porque as pessoas me enganaram, porque as pessoas mentiram, porque as pessoas tentaram me derrubar. Mas eu sei de uma coisa: eu tenho a minha vida edificada sobre Jesus, eu tenho a minha vida edificada sobre a rocha. E Ele disse: se está aí na rocha, a tempestade virá, mas tudo ficará bem. Eu estou liberando uma palavra profética para alguém que está no meio de uma tempestade. Eu estou liberando uma palavra profética aonde o vento do caos está tentando derrubar tudo que tu construiu. Eu estou liberando uma palavra profética sobre você, em que a chuva da tempestade está tentando destruir o teu espiritual. Os rios de problema estão tentando submergir você, mas Deus diz: eu te conheço, eu sei que tu é minha, eu sei que tu é meu. A única coisa que eu vou te revelar é: tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
Escreva, 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 escreva aí. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pontos importantes. Deus fala de dois homens. Os dois homens são construtores. Os dois homens são... Então Jesus está dizendo que eu estou construindo algo, você está construindo algo. Quem está me assistindo está construindo algo. Um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. Um construiu sobre o que é sólido, outro construiu sobre o que se mexe. Você está construindo. Você está construindo um casamento, você está construindo uma família. Tem gente que está construindo filhos, tem gente que está construindo ministérios, tem gente que está construindo um negócio, tem gente que está construindo uma carreira. Todos nós somos construtores. Eles tinham o mesmo trabalho, construir. A Bíblia não fala, Jesus não diz que a casa edificada sobre a rocha, ela tinha mais quartos, ou tinha piscina, ou tinha sauna, ou tinha um belo jardim. A Bíblia não fala quem construiu mais rápido. A Bíblia não fala, Jesus não diz qual era a casa mais bonita, qual era a casa mais imponente. A única coisa que ele nos deixa claro é que uma foi edificada sobre rocha, outra sobre areia. E ele mostra para nós qual vai permanecer. Sempre que você começar a construir algo, você deve se fazer a pergunta: isso vai durar? Isso vai permanecer? Isso vai passar pelo teste do tempo? Isso vai passar pelas crises? Isso vai passar pelo caos? Isso vai passar pela tentação? Isso vai passar pelo inferno? Isso vai durar. Porque Jesus disse que se você constrói algo que não dura, você é louco, você é insensato. Os dois eram construtores. O que você está construindo? Jesus nos mostra também que o teste da tua construção, olha aqui para mim, o teste da tua construção, o teste da tua vida espiritual, o teste do teu casamento, da tua família, da tua carreira, o teste de tudo que você está construindo vai ser a tempestade virá. Se você edificou sobre areia, por mais que você tenha colocado energia solar, por mais que seja a internet mais rápida, por mais que tu tenha televisões modernas, por mais que todos os teus quartos tenham ar-condicionado, tenham aquecedores, por mais que você tenha piscina, por mais que a tua casa seja belíssima, não importa o que você está construindo, se foi algo sobre a areia, sobre o que se move, se não foi sobre Jesus, vai desabar, porque a tempestade virá. Mas Jesus também garante que quando você constrói algo, seja o que for, sobre ele, sobre a palavra de Deus, Jesus está falando sobre pessoas, famílias, ministérios, empresas, destinos, sobre a vida cristã. Tudo aquilo que você constrói precisa ter um alicerce forte para suportar as tempestades. Ele diz: não caiu, não acaba. Não dirá que você não ficar com algumas sequelas, algumas cicatrizes. Não diz que você não terá que fazer reparo na tua casa. Não diz que não vai ter algumas goteiras. Não diz que você não vai chorar. Não diz que você não vai passar por algumas noites em claro. Não diz que você não vai se sentir um pouco sem direção às vezes. Mas ele diz que tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Diga: tudo ficará bem. Por isso que eu preciso de uma rocha. Você precisa de uma rocha. Você precisa de uma rocha. Você sabe o que você está precisando? Você está precisando de uma rocha. Porque quando tudo está bem, as pessoas vão te dizer: ah, eu sou o teu apoio, eu sou o teu amigo, tu é meu fechamento, tu é meu irmão, tu é meu irmão, tu é meu irmão. Eu mamei na tua mãe, tu mamou na minha mãe. Nós somos irmão de leite, irmão de sangue. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas das vezes. É interessante que quando você está diante do caos, as pessoas que você acreditava que era a ajuda certa, elas são as primeiras a te dizer não. Porque as pessoas não são sólidas. Só quem é sólido é Jesus. Diga: eu preciso de uma rocha. Eu preciso de uma rocha. Eu preciso de algo que permaneça o mesmo. Eu preciso de alguém que seja o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Eu preciso de Jesus, porque Jesus faz homens sólidos, mulheres sólidas, famílias sólidas, casamentos sólidos, cristãos sólidos. Ele não muda quando as pessoas mudam. Jesus não muda quando a tempestade vem. Jesus não vive pelo que eu sinto. As pessoas que hoje acreditam em mim, amanhã desistem. Não construa nada sobre aquilo que se move. Jesus está dizendo: construa sobre mim, construa sobre a rocha. Amém? Construa sobre a rocha.
Porque a rocha não muda, a rocha não se movimenta, a rocha permanece firme. Se você construir a sua vida sobre a rocha, as pessoas vão enxergar em você uma estabilidade que ninguém tem nesse mundo, uma firmeza que ninguém tem, uma fé que ninguém tem, uma confiança que ninguém tem. Elas vão perceber que apesar de tudo que tu passa na tua vida, você sempre vence, você sempre dá a volta por cima, porque Deus é contigo. Faça de Jesus a tua rocha. Não construa sobre areia, não construa sobre religiões, não construa sobre ideologias, não construa sobre filosofias, não construa sobre teologia, não construa sobre pastor, nem profeta, nem bispo, nem político. Construa a sua vida sobre a rocha. Diga para a pessoa que está do seu lado: construa a sua vida sobre a rocha. Porque a minha vida está sobre a rocha. Eu já sobrevivi, eu não sei você, mas eu já sobrevivi a coisas que jamais eu suportaria sem a minha rocha, que eu jamais suportaria sem a minha rocha. Eu passei por situações que quase destruíram a minha mente, eu passei por dores que quase me derrubaram, eu passei por noites em que eu chorei até não ter mais forças, eu passei por momentos que eu achei que eu não ia continuar, que eu não ia conseguir, mas foi exatamente aí, quando eu pensei em desistir, que a rocha me sustentou. Quando eu pensei que tudo estava acabado, a rocha foi comigo, a rocha permaneceu firme debaixo dos meus pés, e é por isso que hoje eu louvo porque Jesus é minha rocha, eu louvo porque Jesus é minha força, eu louvo porque Jesus é o meu socorro, eu louvo porque Jesus é minha salvação. Você pode fazer isso também. Você já passou por coisas que não é que o teu inimigo declarou o teu fim, você mesmo olhou no espelho e disse: é meu fim, é meu fim, mas a rocha foi contigo. Diga: a casa não caiu, a casa não caiu. Eles pensaram que você não sobreviveria. Muitas pessoas olharam para a sua vida, para a sua situação e concluíram que você não ia passar daquilo, que você não ia vencer aquilo. Alguns praticamente prepararam o teu funeral. Você sabia que teve gente que preparou o teu funeral? Teve gente que contava com você na cova, esperaram o momento da tua queda, esperaram o dia que você desistisse, prepararam a champanhe para estourar no dia do teu maior fracasso. Todos disseram: agora acabou. Mas no último instante, diga comigo: no último instante, quando todos pensavam que eu ia cair, eu encontrei a rocha. Eu encontrei a rocha, ela me sustentou. Diga: Jesus é minha rocha. Faça de Jesus a sua rocha. Só Ele é a rocha. Seja consistente. Jesus não está falando aqui de motivação, Jesus está falando aqui de consistência, Jesus está falando aqui de você ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Olha para tudo que você já atravessou, olhe para todas as pessoas que você perdeu. Tem gente aqui que já enterrou o próprio filho, o próprio marido, a própria mãe. Você perdeu gente para doenças, você já foi traído, esquecido, injustiçado. Todo tipo de tempestade veio contra você, mas você continua aqui. Diga: eu continuo aqui, eu continuo aqui. Se você está me assistindo agora, há uma razão escolhida por você estar me assistindo agora. Não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Talvez você tinha perdido a esperança, talvez você estava perdendo o sono, talvez você estava perdendo a paz, mas Ele te diz nessa noite: eu ainda sou a tua rocha. Diga: Jesus ainda é a minha rocha. Jesus ainda é a minha rocha. O que sustenta você não são as pessoas. As pessoas podem abandonar você, as pessoas vão decepcionar você, as pessoas vão sair da tua vida. Quantas pessoas já tiveram na tua vida que você achou que ia durar para sempre? Essas pessoas não estão mais. Nenhum ser humano pode ser o teu alicerce. Nunca diga para alguém: eu te adoro. Vou fazer 30 anos de casamento com a Amandinha. Dá para contar nos dedos o dia que eu não disse para essa mulher que eu amava ela, porque eu sou um homem consistente. Qualquer casal com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses de casado pode dizer: eu te amo,
Mas eu tenho 30 anos de casado, todos os dias eu falo isso para ela. Não esquece que eu te amo. Mas eu nunca disse para ela, eu te adoro. Eu não dou adoração nem louvor nem para a mulher da minha vida. Porque eu a amo, mas ela não é minha rocha. Jesus é minha rocha. É Jesus que me sustenta, é Jesus que me mantém de pé, é Jesus quem preserva tudo na minha vida. Se for preciso começar de novo, como já aconteceu comigo, eu começarei. Se for preciso reconstruir, eu reconstruirei. Porque Jesus é minha rocha. Você precisa de uma rocha. Para algumas pessoas Jesus está dizendo, você ainda está aqui. Diga, eu estou aqui. A tempestade veio, mas eu estou aqui. O vento soprou, mas eu estou aqui. Os rios transbordaram, mas eu estou aqui. O inferno se levantou e tentou me parar, mas eu estou aqui. Porque a minha vida não foi construída sobre a areia. Declare isso, a minha vida foi construída sobre a rocha.